Características gerais de motores. Vamos supor que nós fomos chamados para projetar um acionamento elétrico. E nós vimos nos vídeos anteriores que o primeiro passo no projeto é a escolha do motor. Existe uma grande variedade de tipos de motores e aí nós vimos alguns parâmetros de seleção. Ou seja, o primeiro passo seria conhecer o ambiente ali, o entorno de onde nós instalaríamos o acionamento elétrico e aí escolher o motor. E nós vimos alguns parâmetros de seleção. Por exemplo, nós temos que conhecer qual é a fonte de alimentação disponível, quais são as condições ambientais, quais são as condições de carga, qual é a potência, entre outros. No entanto, ainda faltam alguns critérios. Ou seja, se a gente escolher o motor, eu vi que que nós temos uma fonte de corrente alternada, de 220, ou seja, a gente já consegue escolher mais ou menos o motor. Eu quero vai ser um motor de corrente alternada para 220, de 10 CV e assim por diante. No entanto, se a gente chega lá para o vendedor, eu quero um motor de corrente alternada, 220, ainda assim ele vai perguntar, e qual é a categoria de conjugado, qual é o classe de isolamento, ou seja, existem outros parâmetros ainda que nós temos que especificar na escolha do motor. Uma delas é a categoria de conjugado. E existe aqui a classificação de acordo com a NBR 7094. Ou seja, os fabricantes produzem ali os motores de acordo com esta norma. Portanto, vamos conhecer aqui o que é a categoria de conjugado e na hora de escolher o motor nós vamos especificar também este critério. Existe a categoria N, que neste caso nós temos um conjugado de partida normal. Quando a gente fala em partida normal, é a partida que nós vimos naquelas curvas de conjugado versus velocidade nos vídeos anteriores. Nós temos uma corrente de partida normal. Esse normal também significa aquela corrente que você tem o pico de corrente na partida. E essa categoria N opera com baixo escorregamento, ou seja, a velocidade do eixo do motor é um pouco abaixo da velocidade síncrona. Existe a categoria NY, que neste caso nós temos as mesmas características que as anteriores, essas daqui, e nós operamos com a partida estrela-triângulo, ou seja, é uma partida que nós vamos ver no andamento da disciplina. Essa categoria NY, portanto, tem as mesmas categorias, as mesmas características que a categoria N, só que permite a partida estrela-triângulo. Depois nós temos a categoria H, que aí neste caso tem um conjugado de partida alto, a corrente de partida é normal e também opera com baixo escorregamento. Existe a categoria HY, que aí vai ter as mesmas características que a categoria H, no entanto permite também a partida estrela-triângulo. Existe a categoria D, que neste caso nós temos um conjugado de partida alto, a corrente de partida normal e alto escorregamento. E quando a gente fala em alto escorregamento é alguma coisa maior que 5%. Então, existir uma categoria que tem um conjugado de partida alto é uma vantagem, que você pode ter uma carga já acoplada ao eixo, que exige um certo conjugado de partida. Neste caso, esses que têm categoria de conjugado de partida alto, geralmente são uma boa escolha para esses casos. Se nós plotarmos essa curva, que é conjugado versus velocidade, aquela mesma curva que nós analisamos no vídeo anterior, nós temos aqui a categoria N, que é a categoria normal, já foi bastante discutido nos vídeos anteriores. Categoria H, então dá para perceber aqui de fato que tem um conjugado de partida alto em relação à categoria normal. No entanto, o mesmo comportamento aqui de conjugado versus velocidade, tendo aquela região de operação limitada a este ponto. E nós temos aqui a categoria D, que tem um comportamento desse tipo aqui. Conjugado de partida alto e vai diminuindo de acordo com o aumento da velocidade. A categoria D é bom mais para motores tipo prensa, que você liga e desliga e precisa de um torque, de uma força bem alta na hora que liga. Ou seja, você liga, aplica um torque alto e já desliga. Por exemplo, prensa. Você fica baixando numa placa de alumínio, por exemplo, alguma deformação na placa. E se você precisa ligar e desligar o motor e na hora que ele está ligado por esse curto intervalo de tempo, exige um torque alto. Ou seja, ligou, aplicou um torque alto e já desligou. As categorias N e Y não estão nesta curva, mas são iguais a N, só permitindo novamente aquela partida estrela-triângulo. HY é a mesma coisa. Classe de isolamento. Um outro parâmetro de especificação de motor é a classe de isolamento.
Todo condutor atravessado por corrente elétrica dissipa energia na forma de calor por meio do efeito Joule, ou seja, se tem um condutor passando corrente elétrica, ele vai esquentar. O enrolamento do motor constitui-se na parte mais crítica do ponto de vista térmico, ou seja, tem corrente circulando, tem um certo aquecimento, às vezes é aceitável, às vezes não, e tratando-se de motor, quando ele está quente, quando ele está esquentando, quem realmente está esquentando é o enrolamento. Portanto, o enrolamento é a parte mais crítica do ponto de vista térmico. Para tentar isolar essa propagação de calor, os fios são recobertos com um esmalte sintético de natureza orgânica. Ou seja, o isolamento térmico do condutor é feito através desse esmalte. E aí, os fabricantes também seguem um padrão, neste caso definido pela NBR 7034, que é a classe de isolamento. E aí essa classe representa o limite máximo de temperatura que o enrolamento do motor pode suportar continuamente, sem que haja redução da vida útil. E essa classe de isolamento é definida aqui numa tabela. Aqui nós temos 5 parâmetros, ou seja, a classe de isolamento A aguenta 105 graus, classe de isolamento E 120 e assim por diante. Aqui está em fora de ordem, é assim mesmo, é a letra A, depois em seguida a letra E, depois vai para B, F e H. E aqui estão as temperaturas que o motor aguenta para essa classe. Okay? Então, resumindo, neste vídeo a gente viu dois tipos de parâmetros, categoria de conjugado e classe de isolamento. Isso vai ser útil para quando a gente for especificar o motor, ou seja, partindo do princípio que nós vamos montar um acionamento, o primeiro passo é escolher o motor. Nós já vimos o entorno do ambiente que a gente vai instalar o acionamento. Nós chegamos à conclusão, por exemplo, que é um motor de corrente alternada, de 220, de 60 Hz, de 10 CV, assim por diante. E aí a gente vai especificar também a IE categoria N e a classe de isolamento letra F, por exemplo. Esses são outros dois parâmetros que a gente especifica na hora de decidir o motor. Aqui acaba este vídeo.